Ei, Laia, Brasil em alerta! Será que agora a nossa taxa Selic vai começar a subir? O Brasil vai começar a ter desemprego, a economia vai esfriar, é guerra estourando pra todo lado aí no mundo, é China entrando em recessão. Nesse vídeo aqui, eu tentei reunir as principais informações para você, seguidor do canal A Cara da Riqueza, entender como é que tá o cenário macroeconômico global. Então a gente vai falar aqui de Estados Unidos, de China, de como é que o Brasil está nisso tudo e tentar prever algumas coisas para o futuro. Lembre-se, eu não sou mãe de Ná, eu não sou alvo Dumbledore, eu não sou bruxo. Então a gente está tentando aqui trazer alguns dados para você, inclusive tomar decisões, mas não é nada escrito em pedra, afinal ninguém pode prever de fato o futuro. Aliás, eu queria saber antes da gente começar, deixa aí embaixo, comenta aí, qual que é o percentual de investimentos no exterior que você tem na sua carteira de investimentos. Se você não tiver nada é zero, se você tiver tudo é 100%. Comenta aí embaixo. Esse vídeo aqui foi inspirado na palestra que eu assisti lá no Banco Sofisa do grupo Mafra Investimentos. Eles trouxeram muitos dos dados que eu vou falar aqui e eu também complementei trazendo aqui uma pitadinha do canal A Cara da Riqueza para você. Bora lá. Começando com Estados Unidos. Muitos vídeos aqui no YouTube, notícias, né? Preocupados se os Estados Unidos iam entrar em recessão. É recessão americana. Até eu cheguei a fazer um vídeo aqui do canal. Pois bem, galera, por que a gente estava preocupado com os Estados Unidos entrar ou não numa recessão? E o que é uma recessão? Recessão é quando um país começa a encolher. PIB do país começa a crescer menos ou até a ficar negativo. Ou seja, o país ele produz menos, ele consome menos. E dois indicadores que a gente usa para medir isso, primeiro, inflação. Se a inflação começa a cair, você concorda que a economia está desaquecida? As pessoas estão comprando menos? Por isso que a inflação cai, inclusive, né? E olha lá a inflação dos Estados Unidos, ó. Ela bateu aqui esse pico ali em setembro de 2021, chegando ali a 9%, é o gráficozinho cinza que a gente tem aqui, tá? É o IPC, ó. E depois ele vem caindo aí lentamente, mês após mês, chegando ali na estabilidade da casa dos 3%. Isso aqui é importante porque uma vez que a inflação dos Estados Unidos foi controlada e contida, a taxa de juros americana pode começar a cair. Lembra? A taxa de juros americana, ó, tava lá no patamar de 5,5% ao ano. Isso aqui para os Estados Unidos é muita coisa. E é por isso que isso faz a economia deles meio que esfriar. A galera deixa o dinheiro lá na poupança, na renda fixa dos Estados Unidos, ao invés de investir em ações, em empresas, em empreendedorismo, gerar novos negócios. Tá valendo mais a pena emprestar para a economia americana, para o governo americano, que você ganha em dólar 5,5%. Quem não quer isso, não é verdade? Que olha lá, se a gente olhar aqui, ó, no último balanço que a gente tem, houve um corte já de 0,5 pontos percentuais e esse valor aqui vai começar a cair cada vez mais. Inflação controlada, juros americano também sendo controlado. E aí, ó, o que nos restava, né, a nossa preocupação era a questão da taxa de desemprego americano, que é o outro fator que nos leva ali a crer que poderia ter uma recessão. Mas, vamos ficar em paz, não vai ter recessão nos Estados Unidos, não. Olha lá, a taxa de desemprego começou a crescer dos últimos meses, lógico, taxa de juros lá nas alturas foi esfriando a economia, empresas fechando, as empresas vão à falência quando a gente tem uma taxa de juros muito alta num país, tá, pessoal? E isso leva ao desemprego. Porém, houve a redução, ó, nos dois últimos balanços aqui que a gente tem, já houve essa redução da taxa de desemprego e agora que a taxa de juros americana vai tender a cair, provavelmente isso aqui vai fortalecer a economia mais ainda, fazendo essa taxa de desemprego cair mais rápido. Ai, mas Diego, por que você tá tão preocupado com os Estados Unidos se a gente tá no Brasil? Criatura, perceba uma coisa. O nosso mundo, o mundão que a gente vive, ele tem dois motores principais. Pensa que se ele fosse um avião, ia ter duas asas lá com dois motores. Um dos motores é os Estados Unidos, que geralmente consome muita matéria-prima do mundo todo. Estamos falando de minério de ferro, de alimentos, por exemplo, aqui o que o Brasil exporta, muita coisa vai lá para os Estados Unidos. E o outro motor é a China. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Se os Estados Unidos cresce e se a China cresce, o mundo inteiro cresce junto. Agora, se um desses motores começa a falhar, esse avião aí pode começar a dar um probleminha e pode começar a ter uma turbulência ali. Então assim, ó,
Dos Estados Unidos a gente já viu, a economia americana tá avançando, não vai ter recessão, e isso aqui é um indício de que a taxa de juros lá vai cair, e isso favorece o Brasil. Ai, mas Diego, como que isso favorece o Brasil? Pensa, se os juros americanos tá alto, ninguém quer botar o dinheiro aqui no Brasil. Poucas pessoas vão querer investir num país como o Brasil se os Estados Unidos tá pagando horrores, olha, tá pagando muito. Pra que eu vou querer ganhar lá um dinheirinho na renda fixa do Brasil, me aventurar na bolsa de valores brasileira com todos os riscos que tem, se os Estados Unidos pagam muito na renda fixa dele? Então o dinheiro do mundo acaba sendo sugado para a economia americana. Agora que vai começar a cair lá, esse dinheiro tende a vir para países emergentes, como é o caso do Brasil. Entendeu agora por que a gente tem que ficar de olho nisso aqui? Antes da gente falar da China, também é importante a gente lembrar, existem guerras acontecendo ainda no mundo, principalmente a guerra entre o Hamas e Israel e entre a Rússia e a Ucrânia. E essas guerras, gente, elas impactam principalmente o transporte marítimo de navios que a gente tem por aí. Ai, mas Diego, o que eu tenho a ver com isso? O que eu aqui em São Paulo, o que eu aqui no Acre tenho a ver com se vai passar navio, se vai ter guerra lá no Israel, na Rússia? Tudo a ver, galera. Tá vendo esses pontos aqui, ó, que foram circulados? Aqui existem canais onde alguns navios te carregam a maioria dos produtos, commodities que a gente tanto importa quanto vende na exportação para o resto do mundo. Olha lá, ó, vou colocar aqui no Google, Canal de Suez. É um estreitinho, é uma linha milimétrica aqui, galera, mas que se não fosse ela, boa parte dos produtos que a gente acaba consumindo encareceriam muito, contribuindo para a inflação aumentar. Porque pensa, qual que seria a outra rota, né? Os navios que vêm, por exemplo, da China. Se eles passam aqui, ó, pelo canal de Suez, eles têm acesso aqui, por exemplo, à Europa, às Américas, aos Estados Unidos, ao Brasil, de uma forma muito mais rápida. É mais fácil, a distância é menor, né? Geograficamente falando. A outra solução, se não fosse esses canais, seria contornar a África aqui inteira para poder chegar, o que demora mais, encarece muito mais a operação. Só para você ter ideia, olha lá, o canal de Suez é responsável por cerca de 15% de tudo que circula no comércio mundial. O tráfego pela rota apresentou queda de 50% nos primeiros meses de 2024. Então passavam, sei lá, 60 navios por dia ali no canal, agora tá passando 30. Por quê? Medo da guerra. E infelizmente, ó, Israel já falou que vai continuar perseguindo e eliminando seus inimigos, e Israel rejeita qualquer cessar-fogo até que os objetivos da guerra sejam alcançados. A guerra contra o Hamas vai durar muitos meses, pelo menos, diz Israel. Eu não tomo partido, galera, de quem tá certo nessa guerra, até porque guerra, e principalmente guerra em nome de Deus, pra mim é um absurdo. Mas a guerra existe e ela vai impactar a economia. E é disso que se trata esse vídeo. Então, provavelmente, a gente vai ter um impacto na inflação mundial. Estimam-se que de 1, 2 ou até 3% da inflação mundial venha por conta desses problemas aí de navios não conseguindo passar, por exemplo, por esses canais ali que tá perto da guerra. Bora falar de China agora. A China, pessoal, ela vem enfrentando um problemão que é a questão da inflação. Na verdade, é o contrário da inflação. Lembra? A inflação é quando os produtos sobem de preço e aí os preços ficam descontrolados. Então isso é um problema para o país. Mas um outro problema, que é o que a China está enfrentando, é a deflação. É quando os preços começam a ficar cada vez mais baratos. Não tem demanda, não tem gente com grana na mão para comprar os produtos. E aí você tem um monte de produto ali no mercado que ninguém quer comprar, ninguém consegue comprar, tá certo? Então olha só, se a gente olha aqui, ó, a meta da China é ter uma inflação de 3% ao ano, porém o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, como se fosse o IPCA aqui do Brasil, tá em 0,6%, bem longe dos 3%. E o IPP, que é um outro índice que eles medem lá, tá negativo, inclusive. Ou seja, os preços estão ficando cada vez mais baratos na China. Isso é um problema, pessoal, porque indica que a China está consumindo menos. E lembra, a China é um dos maiores importadores de tudo que é commodity que você possa imaginar. Minério de ferro, suco de laranja, arroz. E olha que eles produzem arroz lá também, tá? Mas eles têm tanta gente dentro do país deles que precisa consumir. E com a China consumindo menos, isso vai afetar o mundo todo e
principalmente o Brasil, que é um país que acaba sobrevivendo ali de commodity, se a gente parar pra pensar. Olha que doideira, o preço de imóveis usados na China caiu, tá mais barato. Esse mês aqui, ó, de setembro de 2024, 8,5% mais barato quando comparado do mesmo ano anterior. Tem uma estimativa que a China tem mais ou menos 90 milhões de imóveis às moscas, parados, sem ninguém alugando, sem ninguém morando. Você tem noção de que o Brasil tem 200 milhões de pessoas? Então seria basicamente um imóvel para cada 2 brasileiros morar. Cada família aqui ganharia um imóvel lá da China que tá vazio. Então isso é um baita problema, porque aí você não consegue mais construir prédios, levantar prédio. E lembra, prédio é o que mais vai consumir minério de ferro. A construção civil, né? Cidades crescendo, pontes, estradas, etc. Então isso aqui, ó, é uma coisa pra gente ficar de olho na China. Porém, entretanto, todavia, por mais que a China tenha desaquecido, ela ainda assim é uma das economias que mais cresceram no último ano, tá? Se a gente pegar, ó, de junho de 2023 até junho de 2024, a Índia cresceu quase 7%, a Indonésia cresceu 5% e a China logo atrás, ó, com 4,7% de crescimento, o PIB dela aumentando. Portanto, é um problema, mas a China ainda segue crescendo, tá? Não é o fim da China, então a gente não precisa ficar tão preocupado assim. Tem um alarme vermelho ali, tomara que eles consigam controlar. Bora falar agora do nosso Brasilzão, que eu sei que você tá interessado, mas antes comenta aí pra mim, você gosta desse tipo de conteúdo? Mais geopolítica, né? Economia mundial? Se você gosta, eu posso trazer mais. Então comenta aí pra eu saber, tá? E deixa o like. Primeira informação, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na palestra, foi esse gráfico aqui, que é o fluxo de criptoativos. É o tanto de dinheiro, de reais, que saem do Brasil através de criptomoedas. Estamos falando aí de Bitcoin, Ethereum. Galera, olha que doideira. Isso aqui é o acumulado dos últimos 12 meses. Você vê que em 2017 era um valor irrisório, tá? Não chegava nem a 2 bilhões de dólares. Aqui é medido em bilhões de dólares. Só que esse número veio crescendo. Conforme o Bitcoin foi se popularizando, você vê canais de investimento. Aqui na Cara da Riqueza a gente fala, ensina você a investir em cripto. Tem outros canais muito fortes, por exemplo, do Primo Pobre, que sempre ensinou criptomoeda ali também, e a gente chega agora em agosto de 2024 com 16, o acumulado dos últimos 12 meses, 16 bilhões de reais saindo da economia brasileira em formato de criptomoedas. Só para você ter uma noção de quanto que é esse número, porque bilhões você fala aqui, fala ali, a gente às vezes se perde. Esse aqui é o volume mensal de investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira dos últimos tempos. Olha só, se a gente pega aqui, ó, janeiro de 2023, conseguimos 12 bilhões para a Bolsa, depois perdemos 1 bilhão, depois mais 2,4 bilhões, aí chegou mais 2,7. Isso aqui até agosto de 2024. Se a gente pegar a média desse período aqui, ó, que compreende lá de janeiro de 2023 até agora, agosto de 2024, a gente pode ver que teve um saldo positivo de 3,5 bilhões de reais entrando na Bolsa Brasileira. A gente teve aqui, ó, dinheiro entrando também no país, ó, novembro e dezembro de 2023, uma entrada de 21 bilhões, depois uma entrada de 17 bilhões, porém em 2024 a gente teve saídas expressivas, né? 7,9 bilhões, 9,4, 5,5, 11,4 bilhões. Se a gente somar todo esse período, a bolsa teve um ganho positivo de 3,5 bilhões. Só que só no último um ano em criptomoeda saíram 16 bilhões. Então, se a gente levar em conta, o dólar subiu mesmo, e a gente pode ver, né? O dólar tá inclusive disparado agora. Olha lá, 5,67, mesmo com mais gente entrando na bolsa brasileira por conta da saída através das criptomoedas. Esse gráfico aqui, gente, ele é muito preocupante, principalmente porque é novo, é sem precedente na história. Nem os economistas sabem como é que isso aqui vai influenciar e vai impactar, por exemplo, quanto vai estar custando o real, quanto vai estar custando o dólar ano que vem, no final do ano que vem. Tem uma estimativa que eles fizeram que ano que vem, esse valor aqui da saída dos reais em formato de criptomoeda pode superar o valor de pessoas chegando no Brasil para investir na bolsa de valores. Isso é preocupante. Ai, Diego, eu já estou ficando preocupado? Então calma, que no fim desse vídeo eu vou te explicar como é que eu faço para minha carteira de investimentos se manter no positivo. Mesmo com crise, sem crise, você vai entender, calma. Outro gráfico legal aqui, ó, da apresentação que eu achei muito massa é o que relaciona a inflação aqui dentro do país, ó. A gente tem aqui, ó, o IPCA de alimentos, tá? O alimentos e bebidas,
que corresponde à maior parte do IPCA. O IPCA, que é a sigla da inflação aqui no Brasil, ela é calculada com base numa cesta de produtos. E a maioria dos produtos são alimentos e bebidas, tá certo? Que é o que a maioria dos brasileiros acaba comprando ali no mercado. Se você olha, ó, o IPCA é essa linha preta. Ela tinha subido pra caramba aqui na época da pandemia e agora a gente conseguiu controlar, então ela caiu ultimamente, fazendo a nossa Selic também ter dado uma caída recentemente. Porém, olha essa linha vermelha, que é o índice de commodities agrícolas. Ela mede a inflação dos produtos agrícolas direto ali, do produtor. Você percebe que quando ela começa a cair, olha o que acontece com o IPCA. Depois de um tempo, o IPCA começa a cair. Também aconteceu isso no passado, ó. Se você olha, o vermelho sobe, aí depois vem o pretinho subindo também, na sequência. Demora um tempo, tem um delay. Tem um tempo até isso acontecer. Depois, ó, olha lá, o vermelho subindo, aí logo atrás, ó, o preto subindo. Aí o vermelho começa a cair, aí olha o preto aí, ó, demorando um tempinho, mas começou a cair também. E agora, galera, o vermelho começou a subir de novo. Então, será que a inflação do Brasil vai piorar? E se piorar, a nossa taxa Selic vai começar a subir, que foi exatamente o que aconteceu na última reunião do Copom. Eles subiram a taxa Selic em 0,5% e a tendência é de alta, vai subir de novo, para poder controlar essa inflação. Eles fizeram uma projeção, ó, a gente tá aqui, ó, com essa inflação acumulada aqui, ó, de 4,2, 4,6% de inflação, e a tendência é que essa inflação vá caindo, conforme inclusive a Selic vá se ajustando novamente. Porém, a gente vê que a gente não atinge a meta, que é essa linha vermelha, até 2027. Então, provavelmente, galera, a taxa Selic do Brasil vai continuar alta nos próximos 2 anos. Até o fim de 2026, a tendência é que a Selic esteja ali na casa dos 11%. Ai, meu Deus, então eu vou sair da Bolsa de Valores, eu vou sair dos FIIs, eu vou tudo para renda fixa. Você pode acabar se lascando também, tá? Então daqui a pouco eu te falo como é que eu faço para deixar minha carteira positiva com isso tudo. Apesar de tudo isso, o Brasil foi um dos 6 países, o 6º país que mais cresceu do ano passado para cá. Ó, ele ficou atrás dos Estados Unidos, Rússia, China, Indonésia e Índia. E olha lá o Brasilzão aqui, ó, com um crescimento da economia em mais de 2%, tá? Por volta ali de 2,5% o crescimento do PIB dos últimos 12 meses. O nível de atividade industrial, né? A gente tem aqui, ó, vendas, comércio varejista, produção industrial e prestação de serviços, também aumentou de 2022 para cá. Claro, né? A pandemia foi passando, as atividades foram voltando, o pessoal inclusive saindo agora do home office de vez, as empresas voltando pro presencial, e isso aqui tudo, ó, impulsionou a produção, as vendas do varejo. Muitas empresas do varejo saíram lá de valores negativos e cresceram um pouquinho recentemente na bolsa, mostrando que, por mais que a gente esteja aqui mergulhado nesse caos chamado Brasil, o Brasil também não está indo tão mal assim das pernas, tá? Tá tendo um crescimento econômico até que considerável. Inclusive, a Moody's, que é uma agência de classificação de risco, ela atribui risco para vários países, ela acabou elevando aqui o Brasil, ó, de BA2 para BA1, próximo já do grau de investimento, que seriam os países que têm ali uma propensão mais forte para receber investimentos estrangeiros, tá certo? Em contrapartida, a Standard & Poor's e a Fitch Ratings ainda mantiveram o Brasil no BB. Vamos aguardar para ver se elas mudam também o rating do Brasil. Ah, mas Diego, então o Brasil tá ótimo, vai decolar, a inflação vai cair? Não, aí é que tá. A nota do Brasil lá, o rating do Brasil melhorou, dado que o Brasil está prometendo que vai cumprir a meta fiscal, ou seja, ele vai conseguir ali, ó, equilibrar as contas públicas. E a gente não tá vendo isso acontecer, tá? Só para você ter uma ideia, tá? A meta desse ano era o Brasil chegar, ó, em 0% de déficit em relação ao PIB do Brasil. E a projeção aqui é que a gente fique em menos 0,3. Ano que vem era para continuar aqui, ó, em 0 também, era para ter batido ali a meta do 0. O mínimo exigido seria ficar em menos 0,25. E também a gente vai acabar estourando os gastos. Então a gente vê que o Brasil tá tendo que gastar horrores
para conseguir manter esse crescimento. Será que isso vai ser sustentável? Será que isso não vai trazer uma inflação pior, fazendo a Selic ter que subir mais ainda? A dívida pública do Brasil, ó, tá por volta aqui de 80% do PIB. E ainda existe a possibilidade de atingir 90% do PIB até 2028. E isso, galera, é um problema, porque quanto maior a dívida percentual em relação ao PIB, maior o risco do Brasil não conseguir pagar a conta, tá certo? Olha só, a dívida brasileira, ela tá abaixo de nações desenvolvidas. Então, de fato, países desenvolvidos como Estados Unidos, como Itália, como países da Europa, eles têm uma dívida em relação ao PIB muito maior porque eles são melhores pagadores. Os juros lá é mais baixo. Agora, os juros aqui do Brasil é muito mais alto e não é comparável. Ó, se a gente pegar, o Brasil ele possui uma dívida em relação ao PIB acima das nações emergentes, que seriam as nações aí equiparáveis. Inclusive, uma fala do presidente Lula que gerou muita polêmica foi essa daqui, né? A dívida bruta dos Estados Unidos é 112% do PIB. A dívida do Japão é 235% do PIB. A dívida da Itália é quase 200%. Ou seja, isso não é um problema. Mas é um problema sim, porque o Brasil não é um país desenvolvido como esses aí que ele citou. Ele teria que estar comparando o Brasil com o México, com a Coreia do Sul, que a dívida do PIB é bem menor. Fica na casa dos 60%, 48%. Ai, mas Diego, agora eu não sei se eu fico nervoso, se eu fico calmo. É por isso, criatura, que você tem que montar uma carteira de investimentos à prova de bala, diversificada, com investimentos no exterior, com investimentos aqui no Brasil, com renda fixa, atrelada ali ao CDI para você ficar com liquidez diária, caso tenha uma oportunidade de mercado para você poder aproveitar as oportunidades. Se você é novo, inclusive, aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado um mini curso gratuito sobre investimentos. São 3 aulinhas para te nivelar ali e aí depois você volta e maratona aqui o resto dos vídeos. Inclusive, eu vou deixar para você agora um vídeo sobre 2 fundos imobiliários que eu fiz, o GARI 11 e o MXRF 11, para você continuar aprendendo. E me fala aí nos comentários se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo e falou!